Então, a assessment, ela é uma avaliação que a gente faz de um profissional, de uma pessoa, para identificar qual é o perfil, qual é a aderência daquele profissional em relação a determinada posição. Ele ajuda o gestor de RH a entender de forma analítica e com base no cruzamento de dados, né? Qual é o perfil necessário para aquela vaga, tornando escolhas mais eficientes e mais assertivas, né? Que é o que a gente fala o tempo inteiro, que é colocar a pessoa certa na vaga certa. Então, entender, analisar qual é o candidato ideal para a vaga, saber as atividades que o candidato vai desempenhar, auxiliar no desenvolvimento aí dos profissionais, como a gente falou também. Outra vantagem de contratar e aí, essa ferramenta de assessment na questão de retenção de talentos, né? Após o longo período aí de contratação que a gente passa, de passar pelas etapas do funil da contratação, a triagem de currículos, as entrevistas, né? As dinâmicas, verificar se o candidato tem match com a empresa, com a vaga, auxilia no desenvolvimento desse profissional para que ele possa se manter na empresa, né? Então, ele permite que o gestor realize um comparativo entre o candidato e os colaboradores, identifica o quanto o novo profissional vai se adaptar e complementar a equipe, né, com as atividades já chegando, como a gente fala. Então, ele identifica uma série de informações que podem ser utilizadas com essa forma estratégica, como a gente pode falar, para potencializar, assim, o nosso trabalho, para potencializar, para agilizar, para ter mais produtividade, né, nos nossos processos seletivos, no dia a dia de RH. Então, é uma ferramenta que, para análise, no caso aí dos perfis comportamentais, em diversas situações, principalmente com foco no desenvolvimento pessoal, com foco no desenvolvimento profissional da pessoa avaliada. Então, com isso, o profissional ele tem mais informações sobre a pessoa ou sobre o profissional e ele consegue desenhar planos de desenvolvimento, considerando aí as características, as habilidades comportamentais do indivíduo, do ser humano, né? E para que serve o assessment, né? Um pouco do que a gente já foi falando aqui, já é um pouco dessa abertura, mas ele serve sim para extrair o potencial das pessoas, né? Que é um desafio que a gente tem no nosso dia a dia. Ele serve sim para dar feedbacks mais construtivos, né, mais assertivos, ele serve para investir no desenvolvimento de competências, para aumentar a nossa produtividade, a motivação, o engajamento, assim como ele serve para reduzir a taxa de rotatividade, colocando a pessoa certa na vaga certa, né, conseguir mais eficiência e resultado no dia a dia. Então, o assessment pode ser aplicado de acordo com o objetivo a ser alcançado pela empresa. O uso aí comum é durante o processo de seleção para identificar os profissionais que tenham alinhamento com a cultura, alinhamento com a vaga que está em aberto, né? Que traga para a corporação, para a empresa, as competências necessárias para o alcance daquela meta, para o alcance daquele objetivo. Então, uma ferramenta de assessment, ela mostra características, ela mostra habilidades, ela mostra os pontos fortes, ela mostra os pontos a desenvolver, o estilo de liderança daquele candidato, daquele profissional, entre diversos outros indicadores. As informações apresentadas em uma espécie de raio-x comportamental, como a gente fala, né? Ela explora diferentes aspectos, ela ilustra dados por meio de indicadores, como a gente fala, por meio de alertas para fazer acompanhamento com aquele profissional, caso ele continue na empresa, para fazer desenvolvimento, né? Os talentos naturais que o profissional tem, assim como competências e outras informações que trazem no relatório, nessa aplicação de assessment. Então, é muito comum as empresas contratarem aí assessment em diversas situações. Se eu estou comprando uma empresa e eu quero conhecer os executivos daquela empresa, eu posso contratar ou solicitar um assessment onde será aplicado a avaliação daqueles profissionais, né? Para entender a cultura, para entender a forma que eles reagem, como que eles funcionam no dia a dia, né? Como que os executivos se comportam naquela empresa. Então, isso nos ajuda, de novo, nas tomadas de decisões. Se eu estou comprando uma empresa ou se a empresa está comprando a minha empresa para nos avaliar, para nos sentir como que está funcionando o nosso dia a dia, né? Então, fazer um diagnóstico
Ele faz um diagnóstico o mais rápido possível dos profissionais que chegam junto com essa empresa que está comprando para avaliar quem vai se encaixar melhor naquela estrutura, naquela cultura, né? Algumas franquias aplicam nos interessados para saber se o empresário tem o perfil do negócio, tem o perfil para entrar naquela cultura da franqueada, né? Então, dentro do contexto aqui dos recursos humanos, de RH, de gestão de pessoas, ele se refere às avaliações para identificar as competências do candidato, tanto dos colaboradores, né, tanto para aquela vaga que está em aberta, tanto para os colaboradores que já estão dentro da empresa, para auxiliar no desenvolvimento de cada um, para melhorar os resultados da empresa, da organização, né? Então, essa prestação de serviço, ela pode ser tanto como uma consultoria, como ela pode ser com um profissional dentro da empresa próprio do RH. Então, assim, como uma solução, né, e surge essa prática aí do assessment, que permite a identificação das competências dos profissionais, tanto das competências técnicas, como a gente fala, como as competências comportamentais. Mas é claro que outros profissionais se beneficiam também de utilizar dessa ferramenta, né? Então, para gestores, para líderes, por exemplo, pode ser para gerar equipes de alto desempenho, para fazer acompanhamento, né, para melhorar o desempenho dos profissionais, da organização, para melhorar a comunicação entre os colaboradores, para entender melhor o perfil de cada profissional, para saber como dar feedbacks, onde que a gente pode encaixar melhor, qual é aquele que está tendo maior performance ou não, permite esse desenvolvimento, esse acompanhamento, né? Então, no RH, é possível a empresa elaborar engenharia de cargos, permitindo as contratações, aí avaliar se o candidato tem ou não as competências técnicas, as competências necessárias aí para o cargo, né? Para aumentar a profundidade de características, competências de cada posição. Assim também, capacidades técnicas, como a gente falou, os gestores podem compreender melhor quais os perfis comportamentais necessários para o cargo. Então, permite que o RH tome decisões baseadas em dados e não mais apenas no feeling, né? Tendo decisões mais assertivas na mão. Traz informações se o colaborador está se sentindo aproveitado ou não, o que ajuda como alerta para a gente não perder bons profissionais após a contratação, né? Então, muitas empresas que fazem assessment aplicam nos colaboradores, nos funcionários, uma ou duas vezes no ano, para entender como que os profissionais estão evoluindo, como que os profissionais estão se desenvolvendo, ou se estão ou se não estão, por exemplo, né? Então, mapeia os candidatos que têm mais aderência com as vagas em aberto também. Algumas áreas, a gente fala várias vezes, até para a gente reforçar, né? Algumas áreas, tipo mais técnica, mais um financeiro, ou uma área técnica, um suporte técnico, precisa selecionar candidatos que tenham um perfil, que tenham mais a estrutura de um planejador, de um analista, que seja mais organizado, que seja mais centrado, que seja muito detalhista, né? Que são esses os analistas e os planejadores.